Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 25 de junho de 2025. 25 no dia 25 no ano. É sim um pequeno portal, mas nada além disso, e não significa propriamente que mais coisas irão acontecer, até porque as coisas já estão acontecendo e algumas delas eu antecipei a vocês não como uma forma de previsão, mas como uma forma de preparação para que vocês estivessem aptos a estudar, a vivenciar o momento e a não se deixar engolfar pela questão da guerra, das perdas, dos envolvimentos geopolíticos, sobretudo, que ainda não terminaram, que estão em andamento, que teremos novos desdobramentos. E ainda assim, eu torço muito, espero muito, e nós fazemos muito esforço para que o experimento humano sobreviva, nós possamos dar prosseguimento aos nossos projetos. Vamos então à nossa aula de hoje, 58, nível 1, ainda falando sobre a constelação das Pleiades, que ainda tem essa aula e a outra garantida. Pode ser que haja ainda mais uma, mas essa e a outra, com certeza, ainda abordarão a constelação pleiadiana. E hoje, especificamente, falaremos da Federação Pleiadiana e a Federação Intergaláctica, que de alguma forma já começamos a falar no finalzinho do último slide da aula 57, mas hoje a gente vai dar prosseguimento com algum aprofundamento. Mas para tanto, vamos focar aqui, mente, coração, ideal, chama trina. E vamos iniciar aquele nosso processo de respiração / meditação, seguindo com o nosso ancoramento. Inspire, retenha, permita que o oxigênio e o éter atue dentro de você. É você realizando o seu próprio Ticum, conversando com os tijolinhos formadores que estabelecem dentro de você um enorme universo chamado você. E ao expirar, ao colocar para fora, utilize o diafragma e o períneo para expulsar com força o gás carbônico, lotado de tudo aquilo que não te serve mais, não pertence a você nessa existência. Elementos, painéis, energias e tudo mais que não coaduna mais com o seu momento nessa reencarnação. E assim, nos unimos a Rancor, Rokidá, Druxus, Tucalá, Mina, Kadisha, Vovó Maria Conga, Zontendrel 29. E vamos a Adonesh, borda do Prata Vonal, junte toda a nossa enorme família estelar, de onde a Iotakten e Mithael vão nos oportunizar a energia Almara através do portal Avona Shantar, que será inicialmente entregue aos filhos paralíticos, deles das ordens aos comandos, dos comandos das naves, das naves aos comandantes, que chegam, manipulam a energia Aka, a energia Almara, entregam-na aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que trazem seus trabalhadores da seara, abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos no centro desses círculos, atraem a equipe de dragões, entregam a energia Almara a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Exu, trono Pombagira, formatam a ligação com nossas tronqueiras, estabelecem uma redoma dourada que nos envolve. É o nosso grande Merkaba de proteção coletivo. E lá, no centro daquele círculo citado anteriormente, nós,
montando nosso próprio mercado de proteção local. Para em seguida irmos a Gaia, Pachamama, não lembro o quê? Solicitar aos 7 dragões de Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Parando no chakra básico, Muladhara, e ali, no pé da coluna, chakra raiz, o Muladhara se liga ao corpo átmico e atrai de lá a energia do Kundalini, que inicia sua extensão por dentro de nós, como duas serpentes douradas, por dentro de nossa medula óssea, ascende até o coração. Liga o motor Taurus, a chama trina, chega até a pineal. E na pineal, uma simbiose quântica nos permite abrir a mente, exudando a energia pelo chakra da coroa, ampliando a nossa enorme malha toroidal. Kang Shampam, Kang Shampam, Kang Shampam. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hare Om, Hare Om, Hare Om, cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Que a energia de Shiva possa, através da entropia que vem causando ao próprio universo, direcionar essa guerra para longe. E que a entropia atinja essa guerra, assim como finalizará um dia tudo e todos, que a guerra possa ser finalizada, que os problemas possam ser resolvidos. Assim é. Assim está feito. Vamos então à aula de número 59, nível 1. Como já antecipei para vocês, fala da Federação Pleiadiana e fala da Federação Intergaláctica, além, é claro, de outros assuntos que são interpolados no meio desse bojo todo. Como eu disse, então, a Federação Pleiadiana. Ela tem relação com a raça da estrela Ária, entre 4 e 6D, de 4 a 6D, a qual essa estrela, essa raça, formatou o novo Império Pleiadiano, e que, por questões políticas e raciais, não reconhecia nem a Federação Única ou Federação Unida de Planetas e nem a Federação Intergaláctica ou Interestelar Galáctica, que nós chamamos de FIG, que nós já estudamos desde o nível 0, lembra? Então, inclusive aqui novas apresentações de possibilidades de nomes ou siglas, mas eu falo da mesma coisa, da mesma estrutura, da mesma organização. Inclusive, já repeti isso da vez anterior, a palestra número 18, que fala sobre hierarquias siderais, ela traz a organização desses nomes, siglas, modelos, estruturas, para que nós possamos ter em mente mais ou menos como isso funciona. Lembrando também que isso é uma versão que nem todos os autores seguem esse tipo de versão. Eu gosto dessa organização porque ela estrutura um pouco a nossa mente e nos faz entender como que se dá meio que um organograma entre esses seres, ordens, conselhos e postos. Tá? Então, aqui falamos da Pleiadiana, sua estrutura a partir da raça da estrela Ária, a raça ariana, que eu falo tanto, e a formatação, assim, de um novo Império Pleiadiano. Então, você percebe que eu estou colocando aqui a Federação Pleiadiana à parte. Tá? Continuando. Pleiade sustenta até hoje muitas raças. Nós já vimos isso e é assim até hoje. Como, por exemplo, os insectoides e derivações aladas, que são muito anteriores aos humanos. Então, aqui, observa que eu falo especificamente dos insectoides e de outras derivações aladas que são ou advindas dos insectoides ou muito parecidas, mas são raças misturadas. Todas elas anteriores à nossa raça humana. E, com a dualidade, a disputa pelo espaço entre arianos e dracos, que a gente está estudando desde o início dessa constelação, principalmente,
elas se tornaram disputas complexas, onde se inserem as guerras que nós vimos. Guerras que envolvem diversos motivos, como pela posse dos planetas e das tecnologias, aí pode ser da tecnologia ou das tecnologias, de seres que já existiam antes deles. Antes deles quem? Antes dos arianos e antes dos dracos. Que seres são esses? Esses insectoides e derivações aladas que são muito anteriores. E foi a partir desta multiplicidade racial que estabeleceu a Federação Pleiadiana, que é o assunto aqui de agora. Imagem, mais uma vez, ilustrativa, volta a falar das Pleiades, e aqui eu faço uma ressalva que eu venho também fazendo sempre, não só aqui, mas nas palestras e encontros do Clube de Membros. Não se iludam, só não se iludam com pseudos mensagens motivacionais. O que é isso, professor? Estão chegando recentemente, já tem até um tempo, mas ultimamente na internet, ainda mais, mensagens e promessas de curas arcturianas, pleiadianas, orionanas e de várias outras raças, vendendo para vocês ideias um tanto quanto, digamos assim, estranhas, como, por exemplo, mensagens motivacionais desses seres sorrindo. Eu fiz questão de trazer essa imagem desse serzinho sério, com um olhar frio, belo, mas com um olhar frio, distante, porque isso é muito mais próximo do que eles são. Aquela ideia deles belos até é viável, mas deles sorrindo, deles interagindo emocionalmente, isso é uma coisa do humano. Deles chorando, isso é uma coisa do humano. E as mensagens de promessas de curas, de cursos de cura, curso de ascensão, a ascensão é você que faz. A cura é você que produz. A gente fornece elementos, caminhos, painéis, possibilidades, mas só depende de você. Tanto que aqui nós temos playlists de exercícios, playlists de ancoramentos, de aulas, de palestras, de encontros, para que você, por sua conta, resolva o que você deseja fazer com esse conhecimento, com esse saber. Então, cuidado com mensagens que mostram esses seres muito sorridentes, com mensagens muito só voltadas para o bom e para o belo. Voltando para a Pleiades, a complexidade dela. Cada constelação, aí falo de todas, gerou ao longo de seu desenvolvimento uma equivalência à Federação Única de Planetas ou Federação Unidas, como se cada constelação tivesse a sua FUP, tá? E com o tempo, esses grupos acabariam por se unir no que veio a se tornar, o que veio a ser uma federação interplanetária, que por sua vez acabou mais adiante sendo anexada pela Federação Intergaláctica ou Federação Interestelar Galáctica, é a FIG, que a gente já estudou anteriormente, a qual já possuía grupos estelares na sua estrutura política e militar, muito antes de todas essas constelações se juntarem, aquelas que se juntaram, como nós vimos no grupo das 49 federações. Além disso, havia um caso de comércio com a proteção das diferentes federações e com os interesses coloniais de expansão. Você vai lembrar que no nível 0, nós estudamos essas casas de comércio. Inclusive, citei muito a casa de Criator. Lembram? Assim, em Pleiades, estabeleceram 4 grupos de poder. Ou seja, como se fossem 4 federações dentro das Pleiades. Por isso eu coloquei ele entre aspas. Com poder de comando e em disputas por planetas, interesses políticos distintos que disputavam comercialmente a exploração de diversos mundos. Por isso aqui eu trago para você a imagem com grupos estelares diversos. Você depois para olhar com calma a multiplicidade deles. Destacando mais uma vez
não são somente filmes e séries. Pois é, eu faço aqui uma exclamação, meio pergunta, porque eu tenho ouvido nos comentários do canal que eu estou utilizando esse tipo de ideia e tenho sido taxado, inclusive, de espírita das séries ou dos filmes, quando, na verdade, isso aqui é mais comum, mais normal que você pode imaginar. Mas se as pessoas desejam ficar para sempre limitadas ao seu viés de confirmação, também está tudo bem. Universo tangível. Essas 4 federações tinham acesso aos 640 planetas e astros de Pleiades, de onde eram extraídos recursos minerais básicos para expansão, representando quase o universo tangível deles. Era o que eles conheciam. Para muitos desses seres, planetas e raças, aquilo ali era o todo. Eles também só descobriram que havia mais coisa, como nós estamos descobrindo agora, né? Muito depois. Então, para eles, havia um universo tangível entre 4 e 8D, que era aquele entorno deles ali. Você vai lembrar que nós falamos de 370 planetas. Aqui eu falo de 640 porque são planetas e astros. Então, envolve todos os orbes possíveis. Tá? Os recursos que neles existiam serviam de base para o processo operacional de diversos grupos de atuação da época, desde o processo operacional tecnológico até o processo operacional espiritual. Por isso que está ali, desde o tecnológico até o espiritual. Como é o caso dos portais estelares, de comunicação com outras localidades, que somente mais tarde vieram a ser explorados pelos grupos que atingiram maior percepção espiritual e científica. Você vê aqui que esses portais estelares também já são muito antigos. Eles já existem, muitos têm acesso, muitos sabiam da existência, mas só depois que muitos outros seres passaram a ter acesso ou utilizá-lo ou manipulá-los de maneira mais adequada. Imagem também ilustrativa de um belíssimo portal estelar. As raças das Pleiades. Com a condição genética especial dos fractais adâmicos arianos, de um lado, e dos fractais semitas derivados do experimento Draco, de outro, ambos destacaram-se e imperaram em Pleiades. Então, apesar de muita raça, muitas federações, como essas 4 pseudo-federações que nós vimos dentro do que depois veio a ser a Federação Pleiadiana, esses 2 grupos se destacaram. Experimentos genéticos de seleção natural aproximaram esses 2 grupos, ambos, adâmicos arianos e semitas derivados de Dracos, aos povos que já existiam em Pleiades e uniram os grupos todos, após muitas guerras. Então, durante muito tempo, eles foram separados, dissidentes, adversários, até inimigos, mas foram se unindo com o tempo. Dracos, esses, no caso citado anteriormente, foram guiados por Satã nos seus experimentos para absorver o DNA de outros povos de Pleiades e para gerarem uma raça independente, com o objetivo de evoluir os insectoides, seres alados e anfíbios, das mesclas entre insectoides, seres alados e anfíbios, surgiram raças mestiças entre os golfinhos e baleias e as raças aladas. Então, mais uma vez, uma grande mistura racial, que é uma característica que você vem estudando comigo desde o nível 0. Todas elas acabaram, em algum momento, anexadas àquelas 49 federações. Para não passar batido, esse detalhe aqui, dos fractais atômicos arianos e dos semitas derivados do experimento Draco, a gente ainda vai ver um pouquinho mais na próxima aula, que ainda trata de Pleiades. Aqui uma imagem ilustrativa, mas muito bela. Olha que coisa brilhante ali dentro.
as setas direcionais da movimentação de possíveis experimentos genéticos. É mais uma imagem ilustrativa, mas essa aqui eu gostaria de explicitar para você de onde que eu tirei. Observa que ela é majoritariamente verde, porque ela é oriunda da criação por experiência genética na Terra da clorofila. Então, é para você ver como que essas experiências genéticas já acontecem há muito tempo e hoje elas já se dão no planeta. Então, aqui é a manipulação de elementos para gerar clorofila de modo artificial, o que é feito hoje já na Terra, no nosso planeta. E aqui eu fecho hoje com vocês uma imagem muito interessante que eu preciso explicar e não posso passar por ela só rapidamente. Vamos à mensagem maior primeiro, depois eu explicito os detalhes. Correntes de dogmas e paradigmas estão aqui, ó. Correntes. Agrilhoando você. Você não mais, né? Mas a maioria dos seres do gado. Essas correntes de dogmas e paradigmas impostos, abraçados, aceitos ou induzidos, ou faz ou a faz, aprisionado ou aprisionada ao que eu falei, que é o viés de confirmação. E só alguns exemplos de ideias como esses dogmas e paradigmas que nos aprisionam, como a lógica dos anjos, que eu venho tentando quebrar, dos santos, que eu também venho tentando quebrar, de Deus, que é confundido com o Criador local, e nem outro é compreendido. Dos gurus, sobretudo os falsos gurus, das pseudo-verdades, dos livros impostos e das muitas promessas. Isso só para citar 7. Não é uma questão de número cabalístico, porque há muitas mais possibilidades de dogmas, imposições, paradigmas que nós nos permitimos incutir. Não é culpa de nada, nem de ninguém. Nós é que abraçamos determinadas versões e nos permitimos estar fechados numa lógica que eu coloco uma viseira. Eu abraço a minha ignorância confiante e sigo louvando, sigo rezando, sigo orando, me ligando a um Deus que já se mostrou problemático, falho. Veja o que estamos vivendo hoje no planeta. Parece mesmo que Deus está em ação em prol da humanidade? Ah, professor, então não tem ninguém por nós? Tem. Tem uma série de outros seres que estão ligados a vocês nos projetos, nas metas, nos objetivos, mas seja você por você mesmo. Conte com eles também, mas seja mais você. Você no comando, você no controle. Kang Shampam. Kang Shampam. Kang Shampam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Deixem suas dúvidas nos comentários. Deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse trabalho. Passe o link adiante. Vamos tentar hypar esse vídeo. E não se preocupe mais com exatamente para quem você vai indicar. Indique para aqueles que o seu coração falar mais alto. E não se preocupe se a pessoa vai entender ou não vai entender. Se ela abandonar, se ela não gostar, ok. Você fez a sua parte. Mas volto a reiterar uma coisa muito importante hoje. Você pode acompanhar todas as notícias. Ficar a par de tudo para não ficar isolado. Para não ser uma ostra. Mas não se permita envolver pela questão da guerra ou das guerras no plural. Procure, sempre que possível, além de estar informado,
vibrar positivamente. E não tome lados, não tome partidos. Não há, nesse jogo, nesse xadrez geopolítico mundial, nenhum bonzinho, nenhum bobinho, ninguém sendo pego de surpresa. Até o nosso próximo encontro.